Na última quarta-feira, dia 13 de outubro, a Prefeitura de Feira de Santana e a Superintendência Municipal de Trânsito anunciaram que vão iniciar a fiscalização de trânsito por meio de câmeras de vídeo monitoramento. Para tirar as dúvidas e esclarecer sobre o assunto, a gente conversa com o especialista em trânsito, Denilson Carneiro. Denilson, como ocorre a partir de agora esta fiscalização por vídeo monitoramento? Então, a fiscalização por vídeo monitoramento ela ocorre da seguinte forma: o agente de trânsito fica lá num local reservado, né, onde tem diversas telas de monitores, e lá ele vai ficar acompanhando aquilo que as câmeras estão mostrando em tempo real no trânsito. Então, se ele vir, por exemplo, o condutor cometendo infração de trânsito, no momento que ele viu essa infração, ele vai lavrar o auto de infração de trânsito. Então, é dessa forma que vai ser feita a fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento. Quais os tipos de infrações que podem ser fiscalizadas pelas câmeras de vídeo monitoramento? Então, a resolução 471 do CONTRAN é ela que regulamenta essa fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento. E ela traz no seu artigo 2º que as infrações de norma geral de circulação e conduta, elas podem ser fiscalizadas por vídeo monitoramento. Vou trazer um exemplo. Condutor que transita pela calçada, por exemplo, é uma infração de norma geral de circulação e conduta. O condutor que desrespeita a norma de preferência em um cruzamento, o condutor que ultrapassa em local proibido. Todas essas infrações são infrações de norma geral de circulação e conduta e podem ser fiscalizadas por meio do vídeo monitoramento. É claro que as dúvidas serão frequentes a partir de agora, mas as infrações como dirigir utilizando o celular ou sem cinto de segurança, por exemplo, podem ser notificadas pelo vídeo monitoramento? Então, de acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, as infrações que ocorrem dentro do veículo elas não podem ser fiscalizadas por vídeo monitoramento. Isso porque entende o TRF5 que essa fiscalização na parte interna do veículo contrariaria ou violaria o princípio constitucional da privacidade e da intimidade do indivíduo. Então, por esse motivo, aquelas infrações que ocorrem dentro do veículo, cinto de segurança, uso do celular, transportar criança sem o equipamento adequado, todas essas infrações não podem ser fiscalizadas por meio do vídeo monitoramento. Nesse caso, onde há fiscalização por vídeo monitoramento, certamente não haverá a necessidade de ter os agentes de trânsito em pé no local? Então, uma coisa não impede a outra. O que acontece? O vídeo monitoramento ele amplia o raio de visão de um agente. Na verdade, será um agente que estará fiscalizando. Ele só não estará em loco, ele não vai estar lá no local da fiscalização. Ele vai estar lá no local de fiscalização por vídeo monitoramento e acompanhará por meio de câmeras. Essa fiscalização por vídeo monitoramento não é igual à fiscalização de radar, por exemplo, que o equipamento vai lá, mede a velocidade e aí tira a foto do veículo dizendo qual foi a velocidade que ele transitou. Ou esses equipamentos que tiram foto de avanço do semáforo. Não é esse mesmo tipo de fiscalização. É um agente de trânsito. Só para a gente fazer um paralelo. Quando um indivíduo avança o semáforo, ele comete infração de trânsito. Essa infração pode ser constatada tanto pelo agente de trânsito que estará lá no local, quanto pelo equipamento que tira a foto. Com o vídeo monitoramento é a mesma coisa. O indivíduo, por exemplo, que desrespeita a norma de preferência no cruzamento, pode tanto ter um agente lá no local, quanto ter uma câmera transmitindo essa infração de forma online para um agente de trânsito que estará lá no local de captura das imagens e vai lavrar o auto de infração de trânsito. Por ser um sistema online, ele permite gravar as imagens para que em algum momento o condutor infrator ele possa recorrer e ver se realmente aconteceu a infração? Então, a ideia do vídeo monitoramento não é uma fiscalização de todas as infrações que existem. É de tempo real. Porque, veja, se tivesse acesso à captura de imagens, seriam incontáveis infrações de trânsito que geraria. E não é essa a ideia. A ideia é que o agente, no momento online, viu a infração, ele lavra o auto de infração de trânsito. Se não viu, ele não consegue recuperar a imagem. A imagem é em tempo real. Não há possibilidade dele retornar a fita, como era no videocassete, por exemplo, de voltar a filmagem e verificar outro cometimento de infração em tempo anterior. Não é possível isso. Então ele está lá na frente da tela,
Viu a infração ocorrendo, ele vai lá lavrar o auto de infração de trânsito. Não viu, não há como recuperar essa imagem. E sobre a questão da defesa em casos de infração, já que o sistema não permite tirar foto, fazer o registro, como será possível fazer a defesa, justificar que não cometeu a infração? E aí eu trago um dos casos que a gente ouve falar muito, é do uso do celular, no qual muitos alegam que estão cantando dentro do carro. Cantando dentro do carro é ótimo. Joaquim, na verdade não prejudica a defesa, porque veja, quando um agente de trânsito ele flagra você, por exemplo, ultrapassando em local proibido, não tem necessidade nenhuma de imagem, é a mesma coisa. A diferença é que essa visualização, essa flagrância, ela não se dará em loco, ela se dará por meio de câmera, mas será em tempo real. Vai trazer talvez mais conforto para o agente de trânsito. Veja, ele está lá no semáforo parado, nem vou falar semáforo porque as infrações de semáforo também não podem ser fiscalizadas por vídeo monitoramento, mas depois eu explico isso para você, para não perder a linha de raciocínio. Em vez de o agente de trânsito estar lá na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, observando se o condutor deu preferência de passagem para um pedestre que está na faixa, em vez de ele estar lá, ele vai estar no ar-condicionado, tal qual estamos aqui, de frente de uma televisão que vai estar transmitindo de forma eletrônica, de forma online, o que está acontecendo, e aí ele vai lavrar o auto de infração de trânsito. O condutor que se sente prejudicado e que acha que não cometeu infração, ele terá os mesmos direitos de fazer o seu recurso como se o agente de trânsito estivesse lá. Então não vai mudar absolutamente nada e nem vai prejudicar o direito de defesa do cidadão. Retomando essa questão da fiscalização dos semáforos, o vídeo monitoramento, ele não está apto a fazer essa fiscalização? Não. A própria resolução 471 ela vai dizer que as infrações que tenham dispositivos próprios para a fiscalização não pode ser fiscalizada com o vídeo monitoramento. Por exemplo, o semáforo. O semáforo tem equipamento não metrológico responsável por fazer essa fiscalização de trânsito. Então não pode usar o vídeo monitoramento. Outro exemplo é o avanço de velocidade, o excesso de velocidade, desculpa. O excesso de velocidade também tem um equipamento específico para fazer essa constatação de infração, o equipamento metrológico. Então também não pode ser fiscalizada por meio de vídeo monitoramento. A gente agradece, Denilson, as explicações. Acredito que surgirão várias outras, mas em outro momento a gente retorna para poder tirar as dúvidas e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Quem agradece sou eu, para mim é um motivo de muito prestígio, para mim foi um grande prazer, estou à disposição para em outro momento, se houver necessidade, batermos mais papos sobre as questões relacionadas a trânsito. Você ouviu Denilson Carneiro, especialista em trânsito, falando sobre a fiscalização do trânsito em Feira de Santana, que contará também com o uso de câmeras de monitoramento. Reportagem Joaquim Neto.